quinto ano, nós vamos dar início à nossa aula de Geografia. Abram lá a apostila de vocês na página 28. Problemas ambientais. O que é que nós vamos falar? Nós vamos falar como a população foi crescendo e aconteceu alguns problemas ambientais na natureza. Esse aqui vai ser o nosso conteúdo de hoje. O aumento da população urbana, consequentemente, o crescimento das cidades, alteraram as formas de relevo, das bacias hidrográficas, do solo e da vegetação. Terrenos localizados às margens de rios ou córregos são, em geral, ocupados pela população mais carente. São áreas sujeitas às enchentes, inundações e deslizamentos. No período chuvoso, a concentração de construções impede que a água, entre no solo, provocando o transbordamento dos rios, córregos e, portanto, a inundação de várias áreas da cidade. Esse problema também ocorre se a tubulação dos bueiros estiver com lixo ou outros resíduos que impeçam a passagem da água. Então, aqui está contando que as pessoas mais carentes, elas ficam, elas vão se alojando perto dos rios, dos córregos, vão construindo as casinhas, os acampamentos. Ok, a chuva cai. Essas construções estão lá. Então, o que acontece? Transborda, a água acaba subindo, porque não tem aonde a água descer pelo solo, porque tem construção. E também o que pode acontecer? Os bueiros, a poluição. Os lixos jogados, quando chove, a tendência é escorrer para o bueiro. Em vez de só ir a chuva, que é o correto, o lixo que está espalhado também vai junto com essa chuva, acaba entupindo esses bueiros. A água não consegue escorrer, acaba inundando. Observe a ilustração a seguir. Ela retrata a diferença entre a situação normal de volume de água de um rio e eventos de enchentes e inundações. Vocês estão vendo lá uma imagem que o normal, situação normal, estão vendo lá a água, ela não invade nenhuma residência, ela fica lá no lugarzinho dela. De repente, a água começa a chover, não tem aonde escorrer, porque tem as construções. Começa a subir. Daí encontra bueiros entupidos, poluição, acaba inundando uma região. Vamos responder aquela perguntinha? No lugar onde você mora, já houve enchentes provocadas por chuva muito forte? Já aconteceu? Ou, não sei, lá no litoral, vocês já chegaram a ver essa situação? De chover tanto que o bueiro não dá conta e acaba subindo, nas calçadas, na garagem, até mesmo nas casas. Na sua opinião, o que a população pode fazer para evitar as enchentes? O que será que as pessoas podem fazer? Não jogar o lixo, certo? Se o lixo entope os bueiros, então não vamos jogar lixo. O que mais que podemos fazer? Pensem lá sobre essa questão. O deslizamento de terra ocorre quando a vegetação das encostas dos morros é retirada para a construção de moradia. Nós já conversamos sobre isso. Um morro tem a sua vegetação. Daí o que vai lá, O homem vai lá, tira essa vegetação para construir as suas casas, O que acontece? A chuva cai, não tem a vegetação que segura a chuva, que nós já falamos sobre isso, Porque a vegetação foi tirada. Chuva cai direto nessa terra e desmorona tudo que tiver, nessa queda.
cai tudo, cai casa, essa casa leva outra casa e assim desmorona tudo. Lá tem a imagem, ó, um deslizamento em encosta provocada pela chuva forte no Rio de Janeiro em 2018. Então é isso que eles costumam fazer, tira a vegetação para construir, uma construção ilegal, né? Porque ninguém vai permitir você tirar a vegetação para construir a sua casa, né? Até mesmo hoje, dependendo onde você mora, se tem muitas árvores, tudo, você tem que pegar uma autorização, você tem que provar que aquela árvore pode cair em cima de uma residência, tem todo um processo em cima de retirada de vegetação, não é tão fácil não. Durante as chuvas fortes, o solo encharca e as encostas deslizam, arrastando as habitações e provocando muitos prejuízos e perigos para os moradores. Outro problema ambiental que nós vamos falar agora é sobre a poluição. Poluição atmosférica, poluição do ar, poluição visual, que nós enxergamos, poluição sonora, de som, e a poluição da água, certo? Poluição atmosférica, o que seria? A emissão de gases poluentes e tóxicos produzidos principalmente pelas indústrias e veículos automotivos. É a poluição do ar, tá? Poluição atmosférica e poluição do ar. Poluição, escapamento de carro, das fábricas com aquelas chaminés, né? Poluição visual. A grande quantidade de placas e propagandas, anúncios, outdoor. Tem ruas que vocês passam que tem um monte de outdoor. Isso é uma poluição visual. É que tem uma grudada com a outra. Se te perguntar o que estava escrito, você não conseguiu ler, porque tem muita coisa escrita, uma grudada com a outra. Isso é poluição visual. Temos poluição sonora, é o barulho, a buzina dos automóveis, né? E outros ruídos muito fortes. Às vezes tem buzina, o barulho de um motor muito forte. Isso é uma poluição sonora que te incomoda. Às vezes, música, muitos estilos diferentes. O vizinho desse lado toca uma música, desse toca outra, o da frente toca outra. Você não escuta nada, mas tem aquele barulho muito forte que te incomoda. Isso é poluição sonora. Poluição da água é geralmente pelo despejo de dejetos residenciais e industriais no rio, né? É a poluição da água, daquelas casas que o esgoto cai direto, os prédios que o esgoto cai direto no mar. Isso é a poluição da água, tá? Então já sabemos que um dos problemas ambientais é deslizamento. Falamos sobre as enchentes. Falamos agora também sobre as poluições do ar, atmosférica, visual, né? O enxergar. Poluição do barulho, né? A sonora, aquele barulho muito forte, e a poluição da água, a poluição na água. Nós agora vamos falar sobre o lixo, ok? O lixo é um dos principais problemas sociais e ambientais das cidades brasileiras. Em geral, pode ser classificado como lixo seco ou lixo úmido. Vocês sabem quais são os lixos secos e os lixos úmidos? Então vamos lá. Papelão, papel, jornal, garrafa PET, plásticos, latinhas, metais, vidros são considerados lixos secos e podem ser reciclados, né? Você separa para reciclagem.
materiais orgânicos, folha, né? Restos de comida, cascas de frutas, cascas de legumes e materiais não recicláveis, o papel engordurado, copo quebrado, vidros de espelho, entre outros, são considerados lixos úmidos. Então, a dúvida maior é o papel engordurado, aquele papel que foi usado numa fritura, ele é papel? Mas se ele tivesse seco, seria reciclado, seria lixo seco. Mas como ele está com gordura, ele vira lixo úmido, tá? Isso que vocês têm que prestar atenção. Temos também o lixo domiciliar e o lixo comercial. São compostos em grande quantidades de matérias orgânicas, plásticos, papel, metal e vidro, né? O lixo domiciliar é o lixo que você produz na sua casa, né? Tem a parte, os lixos orgânicos, daí vocês sempre tem papel, tem metal, tem vidro. Lixo público é formado por resíduos sólidos, gerado por limpeza pública. Areia, os papéis no chão, as folhagens, poda de árvores, entre outros. E é permitida sua destinação aos aterros sanitários. Então, o público é o lixo que encontra nas ruas, nas praças, nas avenidas, tá? Lixo hospitalar. São lixos produzidos em hospitais, ambulatórios, farmácias, laboratórios. E esse lixo tem que ser incinerado, queimado, né? Por quê? Porque são seringas, que é perigosa, são esparadrapo, o que é usado, né? No hospital é um lixo perigoso, porque tem restos de sangue, tem medicamentos, tem, né, a sujeira de um machucado. Então, esse lixo tem que ser queimado, ok? Você sabia? Nem sempre os municípios têm locais adequados para a destinação do lixo, apenas delimitam uma área, comumente conhecida como lixão, para que ele seja depositado. No entanto, a destinação correta da maior parte do lixo é a reciclagem. Por meio dela, os resíduos podem ser reintegrados à cadeia produtiva, gerando novos produtos. No município onde você mora, ocorre algum problema ambiental estudado? Quais? Onde vocês moram? Tem algum lixo, né, destinado, né, em modo errado? Ou tem alguma poluição onde vocês moram? Será que tem uma poluição sonora? Uma poluição visual? Uma poluição da água ou do ar? Onde vocês moram? Tem enchentes? Inundações? Tá bom. Lápis na mão. Com suas palavras, explique o que é comum acontecer. Por que é comum acontecer inundações e deslizamento nas áreas urbanas de alguns municípios brasileiros nos períodos de chuva? Por que isso acontece? Pensem lá. Número 2, leia a tirinha. Tem lá uma tirinha do Maurício de Souza, né? Com o personagem Chico Bento. Olha lá. Agora, respire fundo, primo. Tum! Pá! O que aconteceu com o primo? Desmaiou. O que foi que aconteceu
aconteceu com seu primo da cidade, Chico? Não sei não. Acho que ele estranhou o ar puro. A tirinha faz alusão a um problema ambiental urbano. Que problema é esse? O que o primo fez? Respirou. Respirou é uma poluição? Vocês vão escrever lá no A. B. Quais são as causas e as consequências desse tipo de poluição? Quais são essas consequências da poluição atmosférica e as suas causas? C. Pesquise em livros, revistas ou site da internet ações que o governo e a população podem adotar para diminuir a poluição do ar. Registre as suas descobertas, num caderno e responda. Entre as ações pesquisadas, quais delas são praticadas no município onde você mora? Essa é uma atividade de pesquisa. Vocês podem pesquisar e responder numa folha e deixar aqui junto com a página, com clipes, com grampeada. 3. Leia o poema visual e responda às questões propostas. Olhem lá, tem lá um escrito. Que palavras compõem o poema? São 2 palavras. Vocês vão escrever na letra A. B. Como você interpreta a organização do poema relacionada às 2 palavras? Vocês vão pensar e responder a B. A letra C. Você já questionou sobre o lixo que produz com seus familiares? Que tipo de lixo geralmente, é gerado durante uma semana? Na casa de vocês, em uma semana, que tipo de lixo vocês produzem, E que destino que vocês dão a eles? Se vocês colocam tudo misturado lá pro coletor de lixo, ou vocês separam, daí passa, tais dias recolhem o lixo reciclado, outros dias o orgânico. Como que vocês fazem essa separação? Próxima questão, vocês já escutaram, já devem ter escutado o 8 R's da sustentabilidade? Vocês já escutaram repensar, reduzir, reutilizar, reciclar, recusar, respeitar, responsabilizar-se e repassar? Então, nós vamos falar um pouquinho desses 8 R's, tá? Primeiro lá, o repensar. O que seria repensar? Repensar é pensar novamente. Será que realmente eu estou precisando disso? Será que eu preciso comprar? Isso seria o repensar. Mas eu já tenho, será que eu tenho que comprar outro? Reduzir, que seria reduzir o consumo e o lixo. Compre somente o necessário, evite desperdício, use a água e a energia de forma racional, substitua sacolas e copos por ecobags e canecas, tá? Reduzir, Então seria economizar, não desperdiçar. Em vez de você toda hora pegar um copo descartável e jogar no lixo, você pode ter a sua caneca. Em vez de você ir no mercado, encher 10 sacolas de mercado em 1 ou 2 ecobags, você coloca toda a sua compra.
Reutilizar significa dê uma segunda chance ao seu lixo. Use a sua criatividade. Garrafas PETs, latas, pneus, pallets podem, vir se transformar em móveis, em brinquedos, em vasos, hortas, tá? Reutilizar é transformar em uma outra coisa. Reciclar. Possibilite o seu lixo se transforme novamente em matéria-prima. Separe lixos recicláveis, papel, metal, plástico e vidro, do orgânico e entregue à coleta seletiva ou às cooperativas de catadores. Então, reciclar seria o separar, orgânico e reciclado, Entregue nessa separação para a pessoa correta, para o responsável correto. Recusar. Recuse o que não é necessário, como as sacolinhas no mercado, panfleto que você recebe no sinaleiro, copos descartáveis. Recusar, falar não. Eu não vou pegar esse papel, esse panfleto, não quero, não tem interesse, vou fazer o quê? Vou pegar, vou amassar e vou jogar fora. Então, recusei. Respeitar. Respeito é essencial para viver em harmonia. Respeite o meio ambiente, respeite o próximo. Responsabilizar-se. Você tem que ser responsável pela rua onde você mora, responsável pelo seu bairro, pela sua cidade. Você tem que cuidar. É onde você mora, então eu vou cuidar. É sua responsabilidade, A mãe não fala, é da sua responsabilidade os seus brinquedos? Os seus cuidados. Você vai ter que cuidar, você vai ter que guardar, você vai ter que limpar, É seu, é de sua responsabilidade. Repassar. Passar adiante. Você não quer, você não usa, você não serve. Doe. Sempre tem alguém que usa, que vai gostar de receber e que está precisando, tá? Essas são os 8 R's da sustentabilidade. Repensar, reduzir, reutilizar, reciclar, recusar, respeitar, responsabilizar-se e repassar, certo? E a última parte é um esquema, Um esquema com o nosso conteúdo, Todo o conteúdo está nesse esquema. Vamos lá? Olha, urbanização brasileira é dividida em desenvolvimento do espaço urbano a partir de 1400 e não ocorre de forma igualitária em todo o país. Daí a urbanização brasileira, temos migração, modernização e transformação das paisagens, modernização da economia, instalação de indústrias, trabalho assalariado, mercado consumidor, migração, o êxodo rural, imigrantes, que gera busca por emprego e melhor condições de vida. Transformação das paisagens, indústrias, prédios, rodovias, aeroportos e o crescimento rápido e desordenado das cidades. Com isso, gera problemas sociais urbanos e problemas ambientais. Problemas sociais urbanos, moradia, falta de saneamento e o transporte. Moradia, segregação socioespacial, transporte e mobilidade urbana. E os problemas ambientais, enchentes, inundações,
deslizamentos, poluição e lixo. Então aqui, ó, é um esquema do nosso conteúdo trabalhado, certo? Então nós já voltamos com a correção das atividades. Voltamos, quinto ano, com as correções. Então, a apostila de vocês lá na página 31, lápis na mão. O número 1, com as suas palavras, explique por que é comum acontecer inundações e deslizamentos nas áreas urbanas de alguns municípios brasileiros no período chuvosos. Essa é com vocês, certo? Pensem lá. Por que acontece as inundações? O que é feito? Pega uma folhinha, coloca o número 1 e escreve a resposta. Número 2, leia a tirinha. Uma tirinha do Maurício de Souza lá, com o personagem Chico Bento. Tá lá. Agora respire fundo, primo. Tum! O primo respirou e caiu duro lá. O que foi que aconteceu com seu primo da cidade, Chico? Não sei não. Acho que ele estranhou o ar puro. A tirinha faz alusão de um problema ambiental urbano. Que problema é esse? Ele respirou. Poluição atmosférica. Escrevam lá. Letra A. Poluição atmosférica. B. Quais são as causas e as consequências desse tipo de poluição? Quais são as causas? Acontece com a emissão de gases e poluentes tóxicos, produzidos pelas indústrias e pelos veículos automotivos. Eles eliminam aquela fumaça preta para o ar. E qual é o que pode causar graves problemas à saúde? Alergia, muita gente dá alergia, intoxicações, problemas respiratórios, doenças de pele e até mesmo o câncer. Letra C. Letra C é com vocês também. Pesquise em livros, revistas ou em site da internet ações que o governo e a população podem adotar para diminuir a poluição do ar. Registre as suas descobertas no caderno e responda. Entre as ações pesquisadas, quais delas são praticadas no município onde você vive? Essa é com vocês. Na mesma folhinha que vocês responderam 1, coloca o número 2C e escreve a resposta. Número 3. Leia o poema visual e responda as questões propostas. Está formando uma palavra. Essa palavra é lixo. Mas foi usado uma outra palavra para escrever essa palavra lixo, que foi escrito luxo. Que palavras compõem esse poema? O lixo, que é a palavra grande, e o luxo, que são as palavrinhas pequenas que formam a palavra lixo. B. Como você interpreta a organização do poema relacionado com as duas palavras? Lixo e luxo. É que tudo que pode ser considerado luxo, um dia vira lixo. Tudo. Um luxo, usa, vira um lixo. A questão C, que é com vocês também, 3C, na mesma folhinha que vocês responderam. Você já se questionou sobre o lixo que produz com seus familiares? Que tipo de lixo é gerado durante uma semana?
Que destino dão a eles? Que destino que vocês dão a esses lixos? Escrevam lá na mesma folhinha, ok? Agora, lá no caderno de atividade, na página 70, temos uma cruzadinha. Vamos lá? Número 2. Complete a cruzadinha sobre os problemas sociais e ambientais urbanos no Brasil. Letra A. É o mais grave problema social enfrentado pelas pessoas nas cidades. Qual seria esse problema? A moradia. Então, letra A, escrevam lá, moradia. B. Muitos brasileiros não têm acesso ao básico. Serviços de abastecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto, coleta de lixo, limpeza urbana, acesso ao saneamento básico. B. Saneamento. C. Problema social urbano relacionado à superlotação de ônibus públicos, trens e metrôs. Transporte. Letra C, transporte. Letra D. Esse problema ambiental ocorre quando a vegetação das encostas dos morros é retirada para a construção de moradia. O que acontece? Deslizamento. Escrevam lá, deslizamento, letra D. Letra E, problema ambiental comum nas cidades brasileiras, a poluição. E, poluição. F, é um dos principais problemas sociais e ambientais das cidades brasileiras. Pode ser classificados como seco e úmido. O lixo. F, lixo. G, por meio dela, os resíduos podem ser reintegrados à cadeia produtiva, gerando novos produtos. A reciclagem. Então, ficou letra A, moradia, B, saneamento, C, transporte, D, deslizamento, E, poluição, F, lixo e G, reciclagem. Completaram a cruzadinha? Beleza. Então, terminamos o nosso conteúdo de hoje. A prof colocou um vídeo sobre a poluição. Esse vídeo vai mostrar a poluição atmosférica, poluição do ar, vai mostrar a sonora, a visual e a poluição da água, ok? Assistam lá, que é interessante para complementar o conteúdo. Até a próxima!